Boa tarde. Hoje a gente vem aqui para fazer uma atividadezinha de história e na aula de hoje nós vamos estudar sobre documentos históricos. Quando a gente lembra do termo documentos, nós nos lembramos logo de identidade, CPF e certidão de nascimento, correto? Porém, os documentos históricos não são só os documentos institucionais que nós temos, como esses que eu citei antes, mas nós temos documentos históricos fora esse grupo, né? Como qualquer sinal que uma comunidade queira deixar, como por exemplo pinturas nas paredes, podem servir de documentos históricos. Um achado, uma escavação achou uma ferramenta que era usado há milhões de anos atrás. Esse achado, essa ferramenta, quando é achada, ela serve como um documento histórico, porque ela serve para dizer como era que utilizavam-se as coisas naquele tempo. Então foi uma forma de se registrar aquela passagem do tempo com aquele achado. Os desenhos nas paredes, que são os documentos iconográficos. Também os documentos escritos, que nós temos também bastante documentos escritos, não com o nosso alfabeto, mas com alfabetos de outras civilizações, como por exemplo os egípcios. Eles escreviam em pergaminhos, que eram aqueles rolos de papel, que foram os primeiros papéis produzidos no mundo. Eles escreviam aqueles pergaminhos servem, são documentos históricos, né? São documentos escritos. As desenhos na parede são os documentos iconográficos, são ícones, são desenhos que vão nos remeter àquela passagem. E também tem os documentos orais, que eles não são muito de registros muito longos, porque eles precisam de pessoas para relatar oralmente essa história, né? Mas são os documentos orais, é a conversa, é o passar de boca a boca a história. Isso é um documento oral. E o documento material, como eu já falei primeiro, são aquelas ferramentas que são encontradas em escavações, em achados arqueológicos. Como eu toquei no assunto da arqueologia, a arqueologia é a ciência que estuda esses momentos históricos através de escavações, de observações. Esse ato de escavar, de procurar, de achar essas ferramentas, esses achados históricos que ficaram enterrados de outras civilizações, é uma ciência. E essa ciência é chamada de arqueologia. Então, quem é um profissional que estuda a ciência da arqueologia, ele é chamado de arqueólogo. Então, o arqueólogo ele é o profissional responsável por desenvolver essa atividade de escavar, de catalogar, de registrar, de montar uma sequência desses achados. Esse é o papel do arqueólogo. E o arqueólogo estuda a arqueologia. Porém, esses principais achados dos arqueólogos, essas pessoas, esses grupos muito antigos que não conseguiram desenvolver a escrita, eles não conseguiam registrar formalmente a sua história através de documentos. E eles registravam de outras formas, né? Aí, na arqueologia, esses grupos que não conseguiam registrar tão bem tão eficientemente os seus fatos históricos através de seus documentos,
esses grupos são chamados de grupos pré-históricos. São pré-históricos. Quando a gente vê, por exemplo, uma pintura, no Brasil existem muitas pinturas pré-históricas, né? E essas pinturas pré-históricas desses grupos de pessoas que ainda não dominavam a escrita, eles são esses grupos pré-históricos, né? E tem várias características desses grupos pré-históricos que eu queria que vocês soubessem. Por exemplo, esses grupos pré-históricos, eles se alimentavam através da caça de animais terrestres, a pesca e a coleta de frutos que caíam das árvores. Eles eram nômades, que é o nome de grupo de pessoas que não tem uma casa fixa. Eles ficam ali até conseguir comer todas as frutas e os animais que tem ali na região. Quando começa a se acabar esse alimento, aí o pessoal se organizavam, se juntavam àquele grupo e migravam e saíam para outra região para procurar comida, caça e pesca. Eles fabricavam as suas próprias armas, como as lanças e as flechas, os arcos e flechas, para poderem conseguir, né, capturar suas presas para se alimentar. E também não era como é hoje, né? Eles não andavam de carro, eles também não sabiam, não existia o uso das tecnologias que nós temos hoje, né? Esse é um pequeno resumo da importância da ciência arqueológica na nossa vida e como os arqueólogos usam os principais documentos, né, que são os documentos históricos, para relatar como era antigamente que as pessoas viviam. Então, recapitulando, a arqueologia, as pessoas que trabalham com arqueologia, né, que estudam essa ciência, são os arqueólogos. Os arqueólogos estudam grupos de pessoas que ainda não dominavam o registro formal, né, a escrita dos fatos históricos, que eram chamados grupos pré-históricos. E antes disso, a gente sabe que existem 4 tipos de documentos históricos: os documentos históricos escritos, os documentos históricos iconográficos, que são os desenhos, por exemplo, os desenhos que os pré-históricos deixaram nas cavernas, os documentos orais, que é a história passada de boca a boca, por exemplo, o avô conta para um neto uma história do tempo dele. Então, isso é um registro de documento histórico, oral. E também o documento material, que é, por exemplo, achar uma ferramenta dessa, um arco e flecha desse, enterrado há milhares de anos. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse é um resumo extremamente pequeno do que a gente pode estudar sobre os documentos históricos e a arqueologia. Porém, é o tempo que nós temos. Eu estou disponível lá no WhatsApp para a gente debater, escutar, tirar dúvidas sobre qualquer questão que vocês queiram discutir comigo ou compartilhar com o grupo. E eu vou agora gravar a outra aula, que é a aula de geografia. Já apareço. Tô voltando aqui. Para vocês foi rápido, né? Eu acho que demorou 2 segundos para eu voltar. Porém, para mim não foi tão rápido que eu tive que voltar aqui para preparar a atividade de geografia. E é uma atividade bastante simples, porém vocês vão se divertir bastante, que eu conheço vocês e sei quanto vocês gostam de trabalhar com produção de material. Na aula de geografia de hoje, nós vamos retomar a nossa última aula de geografia, que nós falamos sobre a diversidade cultural. Diversidade, a gente já sabe que é aquela questão
da convivência com o diferente. Então, essas diferenças culturais, elas são características de grupos diferentes. Por exemplo, aqui na cidade de Toritama, nós temos uma cultura. O que é a cultura? Cultura é o conjunto de costumes que nós temos. Por exemplo, nós temos o costume de comer o pastel com caldo de cana lá na feira todo sábado. Nós também temos o costume religioso, para quem é católico, da festa muito famosa na cidade de Toritama, que é a festa do dia 2 de fevereiro, que geralmente tem festa na cidade e tudo. A festa também do dia 8 de dezembro. São costumes da nossa cidade. Então, fazem parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Comunidade são todos os bairros juntos, todas as pessoas da nossa cidade juntas, né? Esse é um exemplo, né, mais próximo dos costumes religiosos, né? Me desculpem outras religiões que eu não conheço aqui, que tem outros costumes mais conhecidos entre os grupos, porém eu não estou lembrado agora, não tem como eu falar, mas essas outras religiões também têm datas importantes, e essas datas importantes fazem parte da nossa cultura. Aí já a nossa cidade vizinha, Caruaru, é outro grupo, outra comunidade, e tem outros costumes, certo? Tem outros costumes, tem outras religiões, tem outras festas principais da cidade, e tudo isso também faz parte da cultura de lá, né? Aí eu posso dizer que a cultura de lá da cidade de Caruaru, que tem também como principal o forró, né? Como principal evento cultural o forró, eu posso dizer que é ruim a cultura de lá? Sim ou não? Claro que não, minha gente. Porque nós temos que respeitar as diferenças culturais. Para que a gente consiga viver com um mundo em harmonia, nós temos que respeitar todas as diferenças, todas e qualquer diferenças existentes entre nós. Se por acaso eu não respeitar, eu vou estar praticando um crime de discriminação, certo? Então que fique claro isso na cabeça de vocês, apesar de vocês serem muito jovens, que fique claro que nós temos que respeitar a diversidade, respeitar essas diferenças culturais, religiosas em geral, para que a gente consiga viver em paz e bem com todo mundo. E sabendo que não existe nenhuma cultura melhor e nem pior que as outras. Existem culturas diferentes e que devem ser respeitadas, certo? Aí agora, espero que isso tenha rememorado tudo que nós discutimos, né, na última aula, e que a gente possa fazer uma atividadezinha bonita. Como é essa atividade? Vocês vão produzir um cartaz com colagem de figuras de jornais, de revistas, de imagens que vocês pegaram na internet e conseguiram imprimir, com representando, né, várias culturas diferentes. Por exemplo, vocês vão colocar imagens do São João de Caruaru, vocês vão colocar imagens de alguma festa religiosa que vocês conhecem, o que é da religião de vocês. Vocês vão colocar imagens de rituais indígenas. Vocês podem colocar também imagens de encontros religiosos afro-africanos, e vão escrever um título para esse cartaz, e vão dar um título nesse cartaz, e que esse cartaz, esse título, seja relacionado ao respeito à diversidade cultural, certo? E vamos fazer esse festival de cartazes, cada um vai fazer um cartaz só, e vai colocar a foto lá do seu cartaz muito bonita, lá no grupo, pra gente
compartilhar com os nossos colegas a nossa produção e quanto vocês estão satisfeitos e quanto eu vou ficar mais satisfeito ainda em ver que vocês também estão empenhados em combater a intolerância cultural, né, que a gente vive, infelizmente, ainda no Brasil, no século XXI, nós ainda temos pessoas que praticam diversos crimes de discriminação cultural, racial, ideológica, é, sexual, que prejudica demais a nossa comunidade, que suja o povo brasileiro. A gente fica sujo perante o mundo por ainda ter tanta gente que pratique essas atrocidades, essas discriminações tão feias, né, que não devem ocorrer no nosso país, um Brasil tão bonito, tão cheio de riquezas, mas que ainda tem esse defeitozinho, esse probleminha, e que a gente vai conseguir resolver ele através da escola, de conscientização com vocês e que vocês consigam perceber, né? Ficar sensíveis a essa questão de observar que a gente não tem culturas melhores e nem piores. Não tem pessoas melhores nem pessoas piores. Existem pessoas diferentes, existem culturas diferentes e que nós temos que respeitar essas pessoas e culturas. Muito obrigado. A gente termina por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, como a gente já é de costume, e também que a gente possa resolver. Eu não sei se vai dar tempo da gente resolver todas as atividades do nosso caderno até sexta-feira, que se eu não me engano, eu acho que daqui para sexta-feira o nosso segundo caderno de atividades vai estar pronto. Como eu disse antes em outros vídeos, o nosso caderno de atividades, esse segundo, teve uma mudança bastante significativa, porque no meu primeiro planejamento, no meu primeiro caderno, que eu mandei para vocês, eu não consegui trabalhar efetivamente do jeito que eu acharia que iria conseguir. Eu coloquei muitas atividades mais digitais que vocês não tiveram tanto acesso, não tiveram como usufruir dessas ferramentas. Então eu decidi retroceder um pouquinho, fazer um caderno com mais atividades impressas, para que a gente tenha esse acesso todo dia a uma atividade impressa, porque às vezes os computadores de vocês e os celulares têm algum problema, né, de hardware e não conseguem acessar esses documentos digitais. Então, esse próximo caderno ele vai ser maiorzinho, porém, para a gente conseguir pegar esse segundo caderno, a gente tem que ter terminado de responder todo o primeiro caderno. E esse primeiro caderno vai ser recolhido lá na escola, ele vai ficar lá na escola, e eu acho que provavelmente eles vão entregar esses cadernos aos professores para a gente corrigir esses cadernos. Muito obrigado. Qualquer dúvida, quando os cadernos estiverem prontos, eu vou avisar vocês. E qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição. Tenham um bom resto de dia. Façam aí a atividade o mais rápido possível e que continuem respeitando o isolamento social e que estejam todos bem. Muito obrigado e até.